Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar continuidade, então, à aula que nós iniciamos no vídeo anterior. Essa é a segunda parte da aula, né? No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre aplicações teóricas, né, do algoritmo da divisão para polinômios. E nesse vídeo de agora, nós vamos falar um pouco sobre um conceito que ele é muito útil quando nós trabalhamos com números inteiros, né, que é o máximo divisor comum. Quando nós trabalhamos com inteiros, esse máximo divisor comum ele desempenha um papel crucial, né? Porque ele permite, por exemplo, que a gente resolva equações diofantinas, tem o teorema de Bezout também, né? Para números inteiros, etc. Então, o máximo divisor comum para inteiros ele tem lá uma grande importância, né? Ah, bom, para números inteiros, o máximo divisor comum, você pode definir ele da seguinte forma: um número inteiro é o máximo divisor comum, se dentre todos os divisores comuns a dois números, ele é o maior. Né? Por ele ser maior, ele vai ter que ser um número positivo, né? Uma vez que todo número, se tem um divisor, o oposto dele também é, né? Então, para ele ser máximo divisor comum, o maior de todos os divisores comuns, ele tem que ser um número positivo. Isso dá a ele uma unicidade, mas essa não é a única forma de você definir o máximo divisor comum. Tá? Dá uma olhada lá em algum livro de números, teoria dos números, que você vai ver que em alguns lugares a definição é um pouco diferente. No livro do Polsino, por exemplo, que é uma introdução à teoria dos números, você vai ver que nesse livro do Polsino ele define máximo divisor comum um pouco diferente. Tá? E essa definição do Polsino para números vai coincidir bem com a nossa definição aqui de máximo divisor comum que nós vamos ver hoje. Por que nós não podemos usar a mesma ideia para definir máximo divisor comum para polinômios? Porque nos números inteiros, você tem uma ordem, né? Você pode ordenar eles bonitinho, né? Uma ordem muito bem comportada. Em polinômios, você não tem essa ordem, né? Você não, é mais difícil você dizer, não é que você não tenha, é que é mais difícil você dar uma ordem simples, igual a existe aquela ordem lá dos inteiros, né? E essa definição de ser o maior divisor que é comum, ela para fazer contas, ela é horrível, não funciona bem, não é boa pra, quando você deseja fazer contas com números inteiros envolvendo o máximo divisor comum. Então, por isso que, por exemplo, o Polsino, que deseja fazer mais contas, deseja fazer um estudo de equações diofantinas, por exemplo, ele precisa de uma outra definição. Tá? Bom, para nós chegarmos até a parte de máximo divisor comum, nós precisamos passar primeiro pela noção de divisibilidade. Né? Lembra que quando você fala em divisibilidade lá de números inteiros? Então, da mesma forma que se fala lá em divisibilidade de números inteiros, nós vamos falar aqui também de divisibilidade de polinômios, tá certo? Então, nós vamos assumir inicialmente que A é um domínio, depois nós vamos passar para corpos. Tá? Então, inicialmente, os nossos polinômios são polinômios com coeficientes num domínio. Então, vamos pegar dois polinômios, f e g, com coeficientes num domínio, e vamos imaginar que o g seja diferente de zero. Tá? Então, nós vamos dizer que o g divide o f, e nós vamos escrever dessa forma, a mesma notação que nós usamos para inteiros. Né? Então, g divide f, se existe algum h de x, tal que f de x é g vezes h. Né? Ou seja, o cara da direita é o rapaz da esquerda vezes alguém. Dentro do seu a de x. Tudo dentro do seu anel de divisão que você está trabalhando agora. Tá? Nesse caso, nós também vamos dizer que o f ele é um múltiplo do g. Né? F é um múltiplo de g. Ou então que o g é um divisor de f. Né? Então, dizemos que g divide f, ou que f é um múltiplo de g, ou então nós também podemos dizer que o g é um divisor de f. Nós vamos usar essas três nomenclaturas. G divide f, f é múltiplo de g, e g é divisor de f. Todas essas coisas querem dizer a mesma coisa.
Tá? Essas três nomenclaturas querem dizer a mesma coisa. Em linguagem simbólica, essa definição ela pode ser dada da seguinte forma, só usando símbolos, né? Então, G divide F, ou G é um divisor de F, ou F é um múltiplo de G, sem somente se existe um H com coeficientes no domínio, tais que F é igual a G vezes H. Observe que nessa definição, nós consideramos o G diferente de zero. Ou seja, para nós, os divisores sempre serão diferentes de zero. Por quê? Porque se eu permitir que o zero seja um divisor, né, o zero pode ser divisor. O zero só vai ser divisor quando o f for zero. Então, zero só divide zero. Zero só é divisor de zero. Né? Então, como o zero só é divisor de zero, então não tem muita graça você usar o zero como sendo um divisor. Tá? Então, para nós, no nosso caso aqui, na nossa disciplina, nós sempre vamos considerar que o G, o divisor, é sempre diferente de zero. Tá? Outra coisa que você pode perceber também é que se o A é um corpo, então G vai ser um divisor de F, sem somente ser o resto da divisão de F por G é zero. Isso aqui se dá por causa do algoritmo da divisão. Né? Se o G divide F, né, então o resto da divisão é zero. Se o resto da divisão é zero, então o G divide o F. Né? Por que eu estou supondo que A é um corpo? Porque quando A é corpo, então com certeza vale o algoritmo da divisão. Tá certo? Então quando A é corpo, G divide F, sem somente ser o resto da divisão de F por G é zero. Uma coisa que é interessante você observar aqui é o seguinte, ó, como nós estamos assumindo, nós só vamos trabalhar com anéis sobre domínios, se o F é um múltiplo de G, suponha que o F seja um múltiplo de G. Se o F é um múltiplo de G, então o grau de F é o grau de G mais o grau de H. Né? Então o que acontece? O grau do F vai ser maior ou igual ao grau de G. Tá certo? Maior ou igual. Se o H tiver grau zero, então o grau de F é exatamente igual ao grau de G. Se o H for diferente de zero, então o grau de F vai ser maior do que o grau de G. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um divisor, o divisor sempre vai ter grau menor ou igual ao grau de F. Tá? É claro que isso só vai valer se o F for diferente de zero. Ó, o divisor não pode ser zero. O múltiplo pode ser zero. Então, se o F e o G forem ambos não nulos, se ambos forem não nulos, e você souber que o G divide F, então você vai ter que o grau do G é menor do que o grau do F. Se o F for zero, observe o seguinte, que todo mundo é divisor de zero. Todo mundo é divisor de zero, ou zero é múltiplo de qualquer elemento, basta você pegar o H como sendo zero. E aí você não tem como falar em grau de F. Então, quando o F for zero, ou seja, quando o múltiplo é o zero, então você não pode falar em grau. Mas quando os dois, o G e o F, forem diferentes de zero, então o grau do divisor é menor ou igual ao grau do múltiplo. Né? Beleza. Acho que você pegou a ideia, né? Muito bem. Como eu já tinha dito, né, todo polinômio não nulo divide o polinômio nulo. Né? Ou seja, o zero é múltiplo de todo mundo. Zero é múltiplo de qualquer polinômio. Ou seja, todo mundo divide o zero. Zero não é divisor. Zero não é divisor, mas zero é múltiplo. Tá? De todo mundo. Se você pegar agora no A de x, e o A é qualquer um desses quatro corpos, desses quatro anéis aqui, então você tem que x quadrado mais x divide esse polinômio gigante aqui. Por quê? Você pode colocar x quadrado mais 1 em evidência nesse polinômio aqui. Ou você pode escrever esse polinômio da direita aqui como sendo o polinômio da esquerda vezes alguém. Esse daqui faz o papel de H. Tá certo? Esse aqui faz o papel de F. Esse polinômio x quadrado mais 1 faz o papel de G. Né? Então, o da direita é o polinômio da esquerda vezes alguém. Esse aqui é o nosso H. Uma outra observação, que agora o que nós queremos fazer? Nós queremos passar a linguagem de divisibilidade para ideais. Né? Como é que fica a noção de divisibilidade relacionada com a noção de ideal?
Porque nós estamos trabalhando com ideais, né? Nós estamos no curso de estruturas algébricas. Estruturas algébricas trabalham com ideais, né? Então nós queremos ver como é que é esse comportamento. Qual é a relação entre a noção de divisibilidade e a noção de ideal? E ela é dada da seguinte forma, observe. O G divide F, o G divide F, ou seja, F é um múltiplo de G, sem somente ser o F é escrito dessa forma. Isso é o que significa ser múltiplo, pelo que nós acabamos de definir. Tá. Agora, F ser dessa forma significa que o F está no gerado pelo G. Porque os elementos do gerado pelo G são exatamente elementos dessa forma aqui. G vezes algum polinômio. Se o F está, o F estar é a mesma coisa que dizer que o ideal gerado pelo F está contido no ideal gerado pelo G. Moral da história, então, olha, nós temos uma propriedade definida via elementos e nós transformamos essa noção definida via elementos para uma definição equivalente, só que usando ideais. Né? Então, essa daqui é uma propriedade, olha, eu vou falar para você, ela é crucial. Ela é crucial. O ideal, o F é um múltiplo de G, sem somente ser o ideal gerado pelo F está contido no ideal gerado pelo G. Tá? Lembra? 2 divide 4. Vamos pegar nos inteiros. 2 divide 4. O ideal gerado pelo 4 está contido no ideal gerado pelo 2. Tá certo? Então isso também acontece aqui. E aí você tem o seguinte, ó. F divide G e G divide F, sem somente ser o ideal gerado pelo F é igual ao ideal gerado pelo G. Porque vale a... Ó, F divide G significa dizer o quê? Que o ideal gerado pelo G está contido no ideal gerado pelo F. G divide F significa o ideal gerado pelo F está contido no ideal gerado pelo G. Deixa eu me confundir aqui, né? Eu já me confundi, essa propriedade aqui é meio estranha mesmo. Né? Então, olha só. F divide G, sem somente ser o ideal gerado pelo G está contido no ideal gerado pelo F. Tá? G divide F, sem somente ser o ideal gerado pelo F está contido no ideal gerado pelo G. Então, vale as duas contingências. Vale essa daqui para lá e vale de lá para cá. Tá certo? Por causa dessa propriedade aqui que nós acabamos de ver. Isso aqui nós vamos usar muito, mas nós vamos usar muito mesmo essa ideia, né, de que G divide F sem somente ser o ideal gerado pelo F está contido no ideal gerado pelo G. Tá? O ideal gerado pelo múltiplo sempre está contido no ideal gerado pelo divisor. Tá? Essa propriedade a gente vai usar bastante. Agora, olha só. Quando você está trabalhando num corpo, então essa propriedade que nós acabamos de ver aqui, ó, olha só. Nós vimos aqui, ó. Desculpa. Esquece o que eu estou falando. Quando você está num corpo, F divide G e G divide F, sem somente ser o F é um múltiplo de G via um elemento não nulo do seu corpo. Tá? Então, quando você pega polinômios com coeficientes num corpo, então F divide G e o G divide F, sem somente ser o ideal gerado pelo F é igual ao ideal gerado sem somente ser o F é da forma A vezes G de X, onde A é algum elemento do K de X. Tá? Desculpa aí pela confusão que eu estou fazendo. Tá? Vamos mostrar isso então. Observe o seguinte. F divide G e G divide F, sem somente ser, ó, essa primeira afirmação aqui, o que ela diz? Que o G de X é F de X vezes um H de X. O que essa segunda hipótese nos fala? G divide F significa que o F é um múltiplo de G, então o F é dessa forma. Tá certo? O que eu faço? Já que o F é assim, né? F é igual a G vezes Q, eu pego no lugar do G e substituo aqui, ó. Já que o G é isso, eu posso vir aqui e posso substituir. Então o F de X é assim, ó. F de X vezes H de X vezes Q de X. Como você está num domínio de integridade, o K de X é um domínio de integridade, então você pode usar a lei do corte. Então aqui você tem F de X, aqui você tem F de X. Como o F é um divisor de G, então o F é diferente de zero. Então você pode cortar o F dos dois lados. Porque você está no domínio. Se você não tiver no domínio, você não pode fazer esse corte aqui. Você não pode usar a lei do corte. Tá? Se você pode cortar o F dos dois lados, então você vai ter que esse produto aqui é 1. O H vezes o Q é 1. Se H vezes Q é igual a 1, é porque o grau desse produto é 0. Mas o grau do produto, já que o K de X é domínio,
Então você tem que o grau do produto é a soma dos graus. Então você tem aqui dois graus, dois números naturais, cuja soma é zero. Isso só pode acontecer se os dois números forem zero. Então, dois números maiores ou iguais a zero, cuja soma é zero. Os dois têm que ser iguais a zero. Né? Então, aqui, ó, veja, aqui o H e o Q, os dois são polinômios constantes não nulos. Por que eles são não nulos? Porque se o H ou o K forem zero, é porque o G ou o F são nulos. Mas nem o F nem o G são nulos, porque nós estamos assumindo que os divisores são sempre não nulos. Né? Então, F dividir G e G dividir F implica que o F é dessa forma, uma constante não nula vezes o G de X. Tá certo? A recíproca. Se você sabe que o F de X é da forma A vezes G de X, então o G de X é da forma A elevado a menos 1 vezes a F de X. Não é, aqui não é 1, aqui é menos 1. Eu estou com um problema no meu teclado. A tecla de menos não está funcionando. Então aqui é menos 1, tá certo? E aí o que eu tenho? Bom, essa primeira equivalência, essa primeira igualdade aqui, me diz que o F é um múltiplo de G. F é um múltiplo de G. Essa segunda igualdade aqui está me dizendo o seguinte, que o G é um múltiplo do F. G é múltiplo de F. Então, essa igualdade aqui implica nessas duas divisibilidades aqui, tá certo? E, portanto, essa afirmação em azul, ela segue. Tá? Isso nós também vamos usar bastante. Muito bem. O que nós temos, então? Usando essa observação aqui, essa, e usando essa aqui, ó. Lembra? F divide G e G divide F, sem somente ser os ideais gerados por eles são iguais. Tá? Aqui está dizendo, ó, os dois se dividem, F divide G e G divide F, sem somente ser o F é um múltiplo de G. Usando isso e a observação anterior, o que eu posso dizer? Que o ideal gerado pelo F é igual ao ideal gerado pelo G, sem somente ser o F é um múltiplo de G via uma constante não nula. Né? Então é isso que está dizendo aqui também. Você pode usar a observação anterior, juntar com essa aqui e falar. O ideal gerado pelo F é igual ao ideal gerado pelo G, sem somente ser o F é um múltiplo do G via uma constante não nula. E aí nós temos esses exemplos aqui. Ó. Observe. Esses dois ideais aqui, eles são não nulos. Por quê? Porque o x não divide o x mais 1. Como o x não divide x mais 1, essa igualdade aqui não pode valer. Segundo, o ideal gerado por esse elemento aqui, ou por esse polinômio, no Rx, claro, raiz cúbica de 3 vezes x quadrado, isso é a mesma coisa que o ideal gerado pelo x quadrado. Né? Por causa disso daqui. Ó. Certo? Significa que na hora que você vai fazer o gerado, você pode tirar essa constante aqui. Tá? É isso que está dizendo a observação anterior. E nós também temos que o ideal gerado por esse polinômio está contido no ideal gerado por esse polinômio aqui. Por quê? Porque o x quadrado divide esse polinômio aqui. Então, se esse polinômio divide aquele, esse aqui é um múltiplo de lá, então o ideal gerado pelo cara da direita está contido no ideal gerado pelo elemento da esquerda. Só relembrando alguma coisinha aqui, ó, lembra de ideal gerado por dois elementos? O ideal gerado por dois elementos é o conjunto formado da seguinte forma. Ó. Então, o ideal gerado por f e g são os elementos, são os polinômios escritos dessa forma. F1 vezes f mais G1 vezes G. Onde G1 e F1 são polinômios em A de x. Aqui o A também é domínio. Para nós, sempre o A vai ser domínio. E isso aqui, vale lembrar que isso aqui é o ideal gerado por f e por g. Tá certo? Você pode mostrar como um exercício que o ideal gerado por dois elementos, f e g, é o ideal gerado pelo f mais o ideal gerado pelo g. Tá? Você pode mostrar isso aqui. No caso de polinômios, isso está valendo. Tá certo? Bom, e aí vem um dos principais teoremas que nós vamos ver na aula de hoje, né? Ou pelo menos nesse vídeo. Então vamos considerar K um corpo, K é corpo, K é domínio, né?
Pega dois elementos, dois polinômios, ambos não nulos, não ambos nulos, ou seja, pelo menos um desses dois não pode ser zero, tá certo? E pega J, o ideal gerado por esses dois polinômios, tá certo? O ideal gerado por esses dois polinômios é o ideal gerado, é a soma dos ideais gerados por cada um deles, então é o ideal gerado pelo P1 mais o ideal gerado pelo P2. Esse vai ser o meu ideal J, tá? O J é um ideal não nulo porque eu estou considerando que algum desses dois polinômios não é zero. O que eu quero dizer é eles não podem ser, os dois não podem ser zeros ao mesmo tempo. E daí não vai ter muita graça, né? Se você pega os dois polinômios e os dois como sendo zero, o ideal gerado por eles é zero. Tá? Então pega um ideal que não é gerado pelo zero. Ou seja, ou o P1 ou o P2 são não nulos. Tá? Pega agora d de x, o polinômio que gera o j. Esse polinômio que gera o j, ele existe. Porque no vídeo anterior nós mostramos, né, que todo o ideal do K de x, ele é um ideal principal. Então ele é gerado por alguém. Nós mostramos, inclusive, lá que o K é DIP, né? Foi o último resultado do vídeo anterior. Então o J é gerado por alguém. Agora, quais são as propriedades desse gerador? É isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira propriedade desse gerador. Esse D de x, que gera o J, ele é uma combinação do P1 e do P2, que são os dois polinômios que eu peguei originalmente, né? Então, o gerador dessa soma desses dois ideais, é um múltiplo do F, é um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. Segunda propriedade do gerador, o D de x divide o P1 e o D de x divide o P2. Terceira propriedade, se você tem um outro polinômio que divide o P1 e divide o P2 ao mesmo tempo, né? Então, esse novo gerador divide o D de x. Né? Então, se D' divide P1 e D' divide P2, então D' divide D de x. Tá certo? O que esse polinômio D de x, olha para o item 2 e olha para o item 3. O que esses dois itens falam? Bom, o item 1 fala o seguinte, quer dizer, o item 2 fala que o D de x é um divisor comum ao P1 e ao P2. O que fala o item 3? O item 3 fala o seguinte, se você tem outro divisor comum, esse outro divisor comum tem que dividir o D de x. Ora, mas esse divisor comum aqui, ele tem grau, porque ele é diferente de zero, né? Então, esses aqui são dois polinômios não nulos. O D é não nulo, porque ele gera um polinômio não nulo. Ele gera um ideal não nulo. Então, o D e o D' são diferentes de zero, então eles têm grau. Se o D' divide D, o grau do D' é menor ou igual ao grau do D. Então, o grau de D' é menor ou igual ao grau de D. E, portanto, o D, que é o gerador do J, é o polinômio de maior grau possível que divide os dois ao mesmo tempo. Se ele é um divisor comum e ele tem o maior grau possível, então ele vai ser chamado de um máximo divisor comum de P1 e P2. Um máximo divisor comum. Por quê? Porque o J pode ter vários geradores. Vários polinômios podem gerar um J. Tá? E por isso que nós vamos chamar ele de um máximo divisor comum. Tá certo? Por enquanto. Por enquanto. Tá? Depois nós vamos complementar isso que nós acabamos de falar aqui. Tá? Então, percebeu? Então, olha só. O que nós estamos falando aqui? Deixa eu dar uma resumida. Pega dois polinômios, P1 e P2, em K de x com K corpo. Suponha que um deles não é nulo. Pelo menos um deles. O ideal o melhor é que os dois sejam não nulos, né? Mas tudo bem. Então, um deles é não nulo. Pega o ideal gerado por esses dois polinômios. O ideal gerado por esses dois polinômios é a soma dos ideais gerados por cada um deles. Então, é o ideal gerado pelo P1 mais o ideal gerado pelo P2. Esse ideal aqui, ele tem que ser gerado por alguém. Porque o K de x é DIP. É domínio de ideais principais. O que esse gerador tem? Esse gerador nós estamos chamando de D de x. O que ele tem de especial? Primeiro, ele é escrito como uma combinação
entre aspas, linear, não é linear, né? Mas ele é uma combinação do P1 e o P2. É um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. Então essa é a primeira propriedade que o D de x satisfaz. A segunda, esse D de x divide o P1 e ele divide o P2. Então ele é um divisor comum aos dois polinômios. E a terceira propriedade, se existir outro divisor comum, se existir outro divisor comum ao P1 e ao P2, então esse outro divisor comum obrigatoriamente divide o D de x, que é o gerador do J. Percebeu? E aí, esse divisor, esse gerador do J é o que a gente chama de um máximo divisor comum. Depois nós vamos ver por que ele não é necessariamente único. Tudo bem? Então vamos lá. Mas vamos demonstrar primeiro. Primeiro item é mostrar que o D de x ele é um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. Isso é o que nós primeiro temos que mostrar aqui. Tá? O que está em azul, no próximo slide, o que está em azul é o que nós temos que mostrar. Tá? E o que estiver em preto é a demonstração. Então, primeira coisa, o D de x é um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. Vamos lá. O D de x, ele gera o J. E o J é essa soma aqui. Bom, se o D de x gera o J, é porque ele está no J e, portanto, ele está nessa soma. Se ele está nessa soma, ó, ele vai ser um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. E acabou a demonstração. E temos exatamente o que nós queríamos. Né? Como ele é um gerador do J, o J é essa soma, então o D de x está nessa soma. Se ele está nessa soma, ele é um polinômio daqui, mais um polinômio de lá. O polinômio daqui é f vezes P1, um polinômio de lá é P2 vezes o G. Certo? Bom, segundo item, mostrar que o D de x é um divisor comum. Então vamos lá. Bom, é claro que o P1 e o P2 estão no ideal gerado por eles. Isso é óbvio, né? Os geradores estão no ideal gerado por eles. Mas o ideal gerado por esses dois é o ideal gerado pelo J, pelo D. Estamos supondo isso lá atrás, né? O D é o gerador desse ideal aqui. Se o P1 e o P2 estão aqui, se o P1 e o P2 estão ali, significa que o ideal gerado pelo P1 e o ideal gerado pelo P2 estão contidos no ideal gerado pelo D. E aí nós vamos usar aquela observação que nós vimos. Se esse ideal e esse ideal estão contidos no D de x, então o D de x divide o P1 e o D de x divide o P2. Tá? Então você tem que. Essa aula aqui você tem que tomar bastante cuidado. Provavelmente você vai ter que fazer algumas anotações. Especialmente aquelas proposições que nós vimos lá atrás. Né? Se esse ideal aqui está contido ali, isso significa que o D de x divide o P1. O ideal gerado pelo P2 está contido no ideal gerado pelo D, significa que o D divide o P2. Tá certo? Muito importante essas observações que nós fizemos lá atrás. Tá certo? O terceiro item fala o seguinte. Nós temos que mostrar que se o D' é um divisor comum, então o D' é um divisor do D de x. Olha só, se o D' é um divisor do P1 e o D' é um divisor do P2, então nós temos o seguinte, o ideal gerado pelo P1 e o ideal gerado pelo P2 estão contidos, ambos, no ideal gerado pelo D'. Mas se esses dois estão contidos no ideal gerado pelo D', e isso aqui é um ideal, a soma está contido no ideal gerado pelo D'. Se a soma está, o J está contido no ideal gerado pelo D'. Mas o J, olha só, J é gerado pelo D. Então, o ideal gerado pelo D está contido no ideal gerado pelo D'. E, portanto, o D' divide D, que usamos a proposição que nós acabamos de ver lá atrás. Certo? E, portanto, nós temos, então, os três itens que nós queríamos mostrar. Como consequência disso, o que nós temos? Olha só. Suponha que existem dois máximos divisores comuns de P1 e P2. O que nos diz no item 2? O item 2 nos fala o D' divide o P1, o D1 divide P1 e o D1 divide o P2. Segundo, também pelo item 2, como o D2 é um máximo divisor comum, então o D2 divide o P1 e o D2 divide o P2. Tá? Então,
Essas duas coisas acontecem pelo item 2 do teorema anterior. Definição de máximo divisor comum. Agora, olha só, o que nos diz o item 3? Ó, o D1 é um divisor comum ao P1 e ao P2. Vai para lá. O D2 é um máximo divisor comum. Então, esse é um divisor comum e o D2 é um máximo. Então, o D1 divide o D2. Tá? Aqui, o D2 é um divisor comum. Vai para lá. O D1 é um máximo divisor comum. Então, o D2 tem que dividir o D1. Se isso acontece, e você está num corpo, né, nós estamos trabalhando num corpo, então, D1 divide D2 e o D2 divide D1, C e somente C, C e somente C. O D2 é A vezes o D1, para algum A pertencente ao K estrela. Nós vimos isso há 2 slides atrás. 2, 3 slides atrás nós vimos essa proposição, essa propriedade aqui numa observação. Tá? Isso mostra o seguinte, que o máximo divisor comum, ele não é único. Ele não é único. O que difere um máximo divisor comum de outro? Uma constante. Uma constante. Então, se você tem um máximo divisor comum, esse máximo vezes qualquer constante não nula continua sendo um máximo divisor comum. Então, existem infinitos máximos divisores comuns. Mas de todos eles, de todos os máximos divisores comuns, só um é mônico. Só tem um que é mônico. E esse é que nós vamos chamar de OMDC entre P1 e P2. Esse é o que nós vamos assumir como sendo o máximo divisor comum entre dois polinômios. É aquele polinômio mônico que satisfaz os itens 2 e os itens 3 e os itens 2 e 3 do teorema anterior. Tá? Ele é um divisor comum. Ele é um divisor comum. Se existir outro divisor comum, esse outro tem que dividir um mônico. Tá? Outra coisa também. Se o máximo divisor comum entre dois polinômios for 1, ou seja, o polinômio mônico 1, então nós vamos dizer que o P1 e o P2 eles são primos entre si, ou então que eles são coprimos. Nós temos o famoso teorema de Bezout. Aqui também nós temos o teorema de Bezout lá para inteiros, e nós também temos o teorema de Bezout para polinômios. Lembra o que diz o teorema de Bezout para números inteiros? O MDC entre A e B é um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Isso para inteiros. Lembra disso? Esse é o teorema de Bezout para inteiros. Bom, aqui é a mesma coisa. Olha para o item 1 anterior. Olha o que diz o item 1 do teorema. Ó. Se você tem um máximo divisor comum, aquele D do teorema nós chamamos ele de um máximo divisor comum. O máximo divisor comum é uma combinação dos dois polinômios em questão. Então, isso é o que diz o teorema de Bezout. Se você tentar um corpo, P1 e P2, dois polinômios, ambos não nulos, se D é o MDC entre eles, então esse MDC, que é um polinômio mônico, satisfaz essa igualdade aqui. Existe um F e existe um G, tal que isso daqui acontece. Então, o máximo divisor comum entre dois polinômios é uma combinação, é um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. Se os dois polinômios forem primos entre si, então você pode escrever 1 como sendo um múltiplo do P1 mais um múltiplo do P2. Tá certo? Isso é o que fala, então, o teorema de Bezout para polinômios. Certo? Uma última proposição que fala o seguinte. Suponha que você tenha K um corpo, F, G e H, polinômios não ambos nulos. Né? Se o MDC entre o F e o G for 1, se o F e o G forem primos entre si, se o F divide um produto de G por H, então o F obrigatoriamente tem que dividir H. Isso também é uma propriedade lá nos números inteiros. Números inteiros é assim, se você tem um número que divide um produto, e esse número é primo com um dos fatores, então esse rapaz divide o outro fator. É o que está escrito aqui. O F é um polinômio que divide um produto de dois fatores. Se o F for primo com um dos fatores, então ele vai ter que dividir o outro fator.
É isso que está escrito aqui. Tá certo? Então vamos lá. O que nos diz o teorema de Bezout? O teorema de Bezout, como o MDC entre o F e o G é 1, o teorema de Bezout fala que o F, que o 1 é escrito como um múltiplo de F mais um múltiplo de G. Tá? Se eu multiplicar ambos os lados por H, eu vou ter H de X igual a esse produto aqui. H vezes F vezes P, H vezes G vezes Q. Agora vamos olhar o seguinte, olha só. Olha para esse somando aqui. O F divide esse somando. Esse somando o F divide. Por hipótese, o F divide essa parcela aqui, ó, G vezes H. Então, G vezes H é um múltiplo de F. Olha, se G vezes H é um múltiplo de F, esse produto por Q continua sendo um múltiplo de F. Né? Então, o F é um divisor desse somando e o F é um divisor desse somando aqui. Ou, isso aqui é um múltiplo de F e essa parcela também é um múltiplo de F. Se você tem dois múltiplos de F, então a soma é um múltiplo de F. Se a soma é um múltiplo de F, então o F divide a soma, mas a soma é o H. Então F divide H. Tá certo? Bom, com isso nós encerramos essa segunda parte da aula. Ficou maior do que eu imaginava. Também tinha um pouco mais de conteúdo. Talvez eu tenha ido um pouco rápido demais, mas é porque é um pouco de repeteco também do que você vê lá em teoria dos números. Só que agora você está trabalhando com polinômios, tá certo? Bom, essa é a parte da teoria. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.